Vamos continuar com a explicação que o Alter Rebbe está nos dando sobre a origem do mal, que ela também se desencadeia, também se origina no bem original, na divindade, porque tudo recebe força vital e energia apenas e tão somente da fonte divina, e a fonte divina é a essência do bem, portanto tudo derivado dela também é bom. E nós estávamos perguntando então como pode ser que aqui para nós as coisas não só aparentam, mas de fato são más, agem de má fé, etc., ou produzem efeitos negativos. Então ele nos trouxe o famoso exemplo do Zohar, da mulher contratada para tentar seduzir o príncipe. Na verdade, essa mulher ela também está a serviço do rei, ela está obedecendo à ordem do rei, cumprindo a vontade do rei, fazendo aquilo que ela sabe, aquilo que o rei quer dela, tentar seduzir o seu filho. Mas como nós vimos, na verdade, o objetivo dessa atuação dela também é o bem, também é uma coisa boa, de valorizar mais o filho, de provar a sua integridade moral, os seus princípios, os seus valores, sua fidelidade ao pai, etc. Então daqui nós vemos, aparentemente, na prática, na ação, é uma mulher de rua, é uma prostituta, procurando fazer algo errado e ruim, procurando levar para o mau caminho, perverter o jovem, o príncipe. Então isso, à primeira vista, ou no plano exterior ou superficial, é mal, explicitamente mal, mas se a gente vai analisar mais a fundo e perceber a intenção e o objetivo de tudo isso, na verdade, engrandecer moralmente de uma forma mais elevada o filho, o príncipe, isso não só que o engrandece, mas também traz extrema satisfação ao pai, sabendo que ele é bom, não só nas condições normais ou dentro do palácio, é bem comportado, mas até em condições desafiadoras, né? Ele também mantém-se alinhado com o bem, com os valores certos, etc. Então, no final das contas, por mais que a atuação dessa mulher é algo mau e negativo, mas o que está por trás disso e o objetivo disso, a razão de ser disso, né, o motivo do rei ter contratado ela, etc., como também o objetivo disso, né, a razão de ser, a origem, como também a finalidade, a causa e a consequência, no final são boas. Por incrível que pareça, são coisas boas, nobres e dignas. Então, a ação em si é uma ação negativa, mas a intenção por trás dela, o objetivo de tudo isso, é algo positivo. É o motivo da ação e também a consequência, o efeito desencadeado, quando as coisas funcionam, dão certo, o príncipe não dá ouvidos a ela. Então, da mesma forma, nos explica o Zohar, assim funciona, e nos traz o Alter Rebbe, assim funciona também em relação ao Yetzer Hara. De fato, a atuação prática do Yetzer Hara, da inclinação negativa dentro de nós, é nos seduzir, nos incitar ao pecado, nos perverter, nos conduzir a transgressões, nos levar para o caminho mau. Então, na prática, na ação do Yetzer Hara, da inclinação negativa, tudo aqui envolve coisas más e ruins, mas a intenção de tudo isso, a razão de ser, a origem de tudo isso do próprio Yetzer Hara, com esse tipo de atuação da inclinação negativa, com seus objetivos, no fundo e na realidade, tudo isso é para o benefício da pessoa. Para que a gente saiba dizer não, para que a gente saiba negar as propostas do Yetzer Hara, etc., e isso vai acabar nos engrandecendo e nos elevando de uma forma única que de outra maneira não conseguiríamos elevar a nossa alma. Que isso só vai ser obtido quando nós passarmos por esses desafios e sairmos vitoriosos. Então o Yetzer Hara foi criado para que a pessoa não dê ouvidos a ele,
Ele vai vir e vai falar e vai gritar e vai sugerir. É aquela voz lá que sempre solta, buzina nos ouvidos e no nosso coração. Mas ele foi criado justamente para não darmos ouvidos. E quando nós não damos ouvidos a todo o seu assédio, todas as suas seduções, isso causa um grande prazer para o Criador. Por quê? Porque no final das contas o próprio Yetzer Hara também é um servo de Deus. Conforme as palavras do Zohar, assim como aquela mulher foi contratada, ordenada pelo rei. Por isso, que ele nos fala, devemos saber que o Yetzer Hara, na sua fonte e na sua origem, também é bom, também está a serviço de Deus. Né? E por isso também, no final das contas, em última instância, o objetivo da sua atuação também é o bem. É o bem maior que vai se conseguir, vai se obter quando ele não for ouvido e atendido. Baseado nisso, conforme Alter Rebbe vai nos explicar depois dessa abertura, ele vai nos dizer que assim funciona também em relação a todas as coisas más e ruins no mundo. Elas são más e ruins aqui, nesse plano superficial, nesse momento, mas na sua fonte e origem, como também no seu objetivo e finalidade, elas são coisas boas. Assim como funciona com o Yetzer Hara que quer seduzir a pessoa para o pecado, né? Então, igualmente o mesmo se aplica, essa mesma regra se aplica a todas as coisas ruins que existem no mundo, que a fonte raiz de existência delas, a fonte vital de energia delas é apenas o bem. Nos diz o Alter Rebbe, Vezeu Ma'amar Raboteinu Zal, esse é o significado do dito dos nossos sábios no Talmud, tratado Baba Batra, Satan upnina Leshem Shamayim Nitkavnu, diz que Satã e uma mulher chamada Pniná, já vamos ver quem ela era, ambos, a intenção deles era uma intenção celestial. A intenção era boa em tudo que fizeram ou fazem, tem uma intenção até divina, celestial. Então, baseada nessa explicação que nos trouxe o Alter Rebbe, fundamentada nesse exemplo do Zohar, aqui ele agora vai procurar, ele vai confrontar dois ditos dos nossos sábios. Um é esse que nós mencionamos, o outro vai vir mais adiante, que eles parecem contraditórios. Então, em um lugar, nas nossas fontes, na nossa literatura talmúdica, nós encontramos esse dito que acabamos de dizer, que Satã, que ele personifica o Yetzer Hara, a inclinação para o mal, ele atua em favor do mal, mas se fala que ele, como também a atuação dessa mulher Pniná, é uma atuação que visa algo celestial, algo divino. Então, a parte do Yetzer Hara, nós vimos explicações, que Yetzer Hara se fala rua, Satã não é Yetzer Hara, o Yetzer Hara é o Satã, né, o Satanás, né, numa outra roupagem. Então isso nós já vimos, que por mais que ele age mal e tenta seduzir e perverter e colocar no mau caminho e desviar, mas no fundo, primeiro ele faz isso porque essa ordem divina, ele foi criado para isso, esse é o seu papel, e ele procura obedecer a Deus à risca, ele obedece muito bem. Nós às vezes falhamos, mas ele obedece, uma vez que ele foi criado para seduzir, para perverter, ele cumpre muito bem o seu papel. Então, ele nos diz, na origem, o Satã, o Yetzer Hara, são coisas boas, que fluem. O que dá existência a eles é uma energia vital divina, voltada para o bem. Então, na origem, isso vem do bem e, na verdade, na finalidade, isso é para o bem, como nós já vimos. E aqui, para ilustrar isso mais ainda melhor, então se fala de uma mulher Pniná, quando no judaísmo ainda se praticava poligamia. Nós sabemos que o próprio patriarca Yaakov era casado com 4 mulheres. Abraham desposou, além de Sarai, até a pedido dela também, como concubina, depois Agar, e assim por diante. E aqui também o Tanakh nos conta de um homem, Elcaná, que era casado com 2 mulheres. Uma se chamava Pniná, que com ela ele tinha vários filhos, e a outra se chamava Haná, Haná, que era estéril, casado já há muito tempo, e infelizmente ela também queria filhos, mas ela era estéril, não conseguia conceber, não conseguia engravidar.
Sabe, imagina, hoje em dia se fala lá de conflitos entre nora e sogra. Imaginem os conflitos que podem haver entre duas mulheres, duas esposas do mesmo marido. Tá? De qualquer forma, naquela época ainda vigorava pela Torá, somente em gerações posteriores, não é? 1000 anos, Rabbeinu Gershom se instituiu, se aboliu poligamia, e mesmo assim, isso de início não ocorreu em todas as comunidades, mas de qualquer forma, esse Elcaná era casado com 2 mulheres, e se fala que essa Pniná, sempre que eles vinham ao templo, ainda não havia o Beit HaMikdash, o templo sagrado em Jerusalém, havia o tabernáculo, enfim, Shiloh, e havia lá um profeta, Eli, e toda vez que eles vinham nas festividades e traziam oferendas, ela sempre cutucava, essa Pniná, que era mãe de vários filhos, cutucava a outra esposa, não é? Dizendo, tá vendo, meu filho, eu tenho que comprar roupa nova para esse trouxe oferendas, e esse não sei o quê, que prazer e satisfação me dão os filhos. Sabe, parece coçar a ferida aberta, não é? E ela o tempo todo se voltava para a pobre Haná, que era estéril, provocando e atiçando e constrangendo, envergonhando. E essas palavras, quando ela evidenciava o fato dela ter filhos e a outra não ter conseguido se tornar mãe, então isso fazia a Haná chorar e angustiava e, enfim, atormentava ela. Por incrível que pareça, nossos sábios no Talmud dizem que essa Pniná, ela estava bem intencionada. Ela fazia isso de propósito, mas com que objetivo? Ela queria levar Haná a rezar para Deus com toda a intenção, com toda a devoção. Ela queria que ela derramasse a sua alma, porque ela tinha certeza que se Haná chegasse a esse ponto, como de fato vai acontecer, que ela rezasse com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a devoção, Deus acabaria atendendo ela. Então, justamente, ela sabia que Haná era uma mulher muito matzadeket, uma mulher muito digna, muito nobre, e de repente ela poderia aceitar o desígnio divino e se resignar e aceitar a condição dela de ser casada e não ter filhos. Para que isso não ocorresse, Pniná de propósito ficava provocando e atiçando e azucrinando a vida dela com uma série de declarações, etc. Isso deixava Haná arrasada, isso fazia ela de fato rezar com toda a devoção, até que finalmente Deus atende às suas preces e ela vai acabar se tornando mãe de um filho único, mas um filho tão especial, queria se tornar o profeta Samuel, que os nossos sábios dizem, baseado nos versículos bíblicos, que o papel de Samuel, Shmuel, Anavi, ele que coroou os primeiros reis de Israel, etc., se fala que na sua geração ele era tão importante quanto Moshe e Aharon, juntos na geração do Êxodo e da entrega da Torá. Se fala como ela conseguiu isso, graças às provocações da Pniná. E essa Pniná não é, quando a gente lê o texto superficialmente, a gente imagina, puxa, que mulher maldosa, que mulher mal intencionada, que mulher, sabe, ainda para ficar zombando da outra que não tem filhos, mas ele nos diz, o Talmud nos diz assim, falam os nossos sábios, que a intenção dela, ela fazia isso de propósito, mas a intenção dela era boa e o objetivo foi atingido. A proposta dela era fazer com que Haná rezasse com toda a intenção e devoção até conseguir o filho que ela tanto esperava, e isso acabou sendo obtido graças às provocações dela. Então ele nos diz, dessas citações do Talmud, nós entendemos que tanto Satã como Yetzer Hara e etc., como o caso de Pniná, eles têm como objetivo o bem. Porém, ele pergunta, num outro lugar no Talmud está escrito que Satã olhou para o Beit HaMikdash com inveja quando ele via o templo sagrado de pé, que ele irradiava santidade para o mundo inteiro, ele impregnava o mundo e as pessoas de santidade, espiritualidade, de conexão com o divino. Isso incomodava as forças do mal personificadas em Satã. Então lá diz o Talmud, Natan einav b'mikdash rishon ve'chrivó. Ele ficou observando o primeiro Beit HaMikdash, falou, não, isso está atrapalhando o meu serviço, não é isso, espiritualiza as pessoas, eleva as pessoas. Então ele ficou encarando com seus olhos malignos até destruir
até causar a destruição do primeiro templo. Então, dessa citação talmúdica, nos diz o Alter Rebbe, daqui transparece que as intenções de Satã são más e negativas. Então, como isso combina, como isso está alinhado com aquilo que nós explicamos até agora, isso vamos ver, se Deus quiser, na próxima sessão.